Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, está aqui do meu lado, professora, posso dizer até quase que historiadora, porque Sim. Né, tem formação na área, Rita, né? Isso. Que vai falar para nós nessa semana do aniversário do estado de Rondônia e que, casualmente, porque houve um feriado transferido, esse ano se comemorará o aniversário do município também no dia 5 de janeiro, dia 4 o aniversário do estado e dia 5 do município. Por força de decreto, esse ano, devido à pandemia. Então vamos falar da nossa história, de como Rondônia se tornou o que é. Tá? Mas seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, a oportunidade de estar falando sobre a história do meu lugar é sempre uma honra para mim, como pesquisadora e como professora de sala de aula também. Bom, quando a gente fala de Rondônia, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que, antes de ser Estado, nós somos território. Primeiro território federal do Guaporé, criado em 1943, e depois, em 56, nós viramos território federal de Rondônia. Tá, eu quero te fazer um questionamento. Deixa só eu seguir o protocolo. Ela vai te saudar, vou chamar em vinheta. Eu quero saber se Guaporé é um nome que já existia antes ou foi colocado por Getúlio Vargas. Tá? Mas aí depois das nossas andamentos naturais do programa. Do Benito. Não, esse eu quero saber, porque tem um porquê. Ele nasceu na região do Guaporé, no Rio Grande do Sul. Olha então, por isso que eu tô ele te já falando. até sabe. Né? Ah, eu sou gaúcho, pô. Me criei com aquele foto daquela criatura na minha sala, minha mãe dizendo, esse foi um grande homem, o melhor presidente da história do país. Eu até não concordo, assim, mas é um... É o saudosismo, né? Ele era um grande populista. Eu só espero que daqui a 20 anos as crianças na sala não vejam a foto do Bozo e acredito que o SBT foi o grande programa, foi a grande emissora de televisão que governou o Brasil. Né? Vamos lá, vai lá, minha querida. Bem-vinda, Ritinha. Para quem não conhece, a professora Rita Vieira, além de historiadora, eu vou falar agora um pouquinho dela. Ela, além de historiadora, dá aula na Escola João Bento e também no Mediquim, né? E ela é especialista em segurança pública e direitos humanos. Então, assim, uma historiadora, trabalha com direitos humanos, segurança pública, professora de adolescentes formando para o Enem, para prestar vestibular, tanto na área pública quanto nos cursinhos, né, preparatórios. E, assim, o engraçado é que é uma coisa que eu sempre reforcei, aqui, o Benito também, a Thaís, que não está conosco hoje, mas é a questão da identidade, a gente conhecer a nossa história é bem difícil. Algumas pessoas não sabem a história do nosso estado, do nosso município, e é importante a gente sempre falar sobre o que nos remete a ser rondonienses de verdade, o que vem, por que esse território, né? Como é que ele surgiu? É importantíssimo debater. E seja bem-vinda. Obrigada, Camila, pelo convite, pela oportunidade. Bom, gente, como nós... Calma, agora eu vou chamar a vinheta. Então. Tá, fique tranquilo. Por favor, Deus, nossa vinheta. Professora, pode continuar onde parou, não vou nem te perguntar. O aparelho depois tu explica para mim. Tá certo. Então, já respondendo a tua curiosidade, para a gente fazer o gancho de território para Estado,
É importante a gente lembrar que foi escolhido o Vale do Guaporé, ou o território federal do Guaporé, por causa do Vale do Rio Guaporé mesmo, certo? Mas essa foi uma determinação do presidente Getúlio Vargas. Na verdade, o Rondon já seria homenageado, mas o Rondon não aceitou a homenagem, ele era vivo ainda, e ele não aceitou a homenagem porque ele não gostava do Vargas. Então ele disse, não quero meu nome num território criado pelo Getúlio Vargas. Então, o Vargas, que já tinha uma memória afetiva com a questão do Guaporé, lembrou que aqui existia o Vale do Rio Guaporé e acabou colocando o território federal do Guaporé então tem tudo a ver mesmo. Em 43. Depois, em 56, virou território federal de Rondônia e na década de 80, 81, 82, nós passamos a ser Estado de Rondônia. Precisamos lembrar de uma figura muito importante que faz parte dessa transição, que é o Jorge Teixeira de Oliveira, foi o último governador do território federal de Rondônia e o primeiro do estado e o responsável pela transição. Ele foi nomeado pelo presidente da época, que foi o último presidente da ditadura militar, que era o João Batista Figueiredo. O Jorge Teixeira já tinha sido prefeito de Manaus, tinha uma boa gestão em termos de organização e política e foi nomeado pelo presidente para vir para o território e construir... Foto bonita do Teixeira. Muito bonita mesmo. Para construir o futuro estado de Rondônia. O estado foi criado, então, no dia 22 de dezembro de 1981, mas por questões burocráticas só foi instalado no dia 4 de janeiro de 1982. Por isso é que a gente comemora o 4 de janeiro como o feriado que lembra a criação do território, do estado. Já foi. Nós comemorávamos, até o ano de 2010, nós comemorávamos as duas datas. Inclusive, perto ao Porto Velho Shopping, tem um conjunto que era conhecido como Conjunto 22 de Dezembro, que era em homenagem à criação, à data da criação do território, do estado de Rondônia. Mas, em 2010, a Assembleia Legislativa de Rondônia, atendendo a um pedido, principalmente dos comerciantes e da Federação do Comércio de Rondônia, reuniu, fez uma audiência pública e exigiu que nós tivéssemos apenas uma data de comemoração para que não atrapalhasse o comércio no período de datas festivas. Porque 22 de dezembro era véspera de Natal, quase véspera de Natal. E isso atrapalhava a atividade comercial, principalmente na capital e nas cidades que têm um comércio mais pujante no interior. Então, há um pedido dos comerciantes de Rondônia, a Assembleia Legislativa levou isso a uma discussão pública e ficou decidido que o feriado, que faria referência à criação e instalação do estado de Rondônia, seria apenas o 4 de janeiro. Esse ano, por questões que envolvem a pandemia, a questão administrativa, o aniversário de Porto Velho, que era para ser comemorado dia 2 de outubro, foi transferido para 5 de janeiro. Então, a gente vai ter aí um período longo, né, de pontos facultativos referentes ao feriado, tanto do estado quanto do município. O primeiro dia útil em Rondônia, em Porto Velho, será a quarta-feira, dia 6. Olha, Itinha, eu acredito que você vai concordar comigo, né? Porto Velho também tem duas datas. Tem. E não deixa de lembrar as duas datas. Nem que seja para citar essas datas. Com certeza. Da parte do governo do estado de Rondônia, eu confesso para você que eu já nem lembrava do dia 22 de dezembro, só do dia 4. Eu acho que pelo menos, já que não pode se decretar um feriado, até por conta do comércio, a gente entende, mas lembrar a data é importante. Aí a gente cai naquele comentário que você fez no começo, a respeito da identidade da memória. Rondônia é um estado formado por muitos fluxos migratórios referentes a questões econômicas. Teve um surto econômico, vem população do Brasil inteiro, vem população de outros lugares do mundo para viver desse surto econômico que surgiu nessa região pujante economicamente. E aí, por causa desse grande fluxo migratório, nós ainda temos poucas pessoas nascidas e criadas em Rondônia. A minha geração, talvez, seja a geração dos primeiros ou segundos nascidos aqui. Então, é muito difícil criar o sentimento de pertencimento nessa população que ainda carrega a memória do colonizador, a ideia do eu vou trabalhar, vou enriquecer e vou voltar um dia para a minha terra natal.
Isso acaba atrapalhando muito o processo de preservação da história, da memória, da cultura que se forma dentro do Estado. Então, a gente acaba caindo dentro do feriado das datas que envolvem a criação do Estado, nesse mesmo sentido. É por isso que o papel do professor de história é tão importante dentro de uma sala de aula, porque nós vamos construir, junto com aquele aluno, o sentimento de pertencimento, a ideia de, olha, você nasceu aqui, ou se você não nasceu aqui, é aqui que você mora, é aqui que você vive, é aqui que sua família construiu a história como família, como questões econômicas e empresariais. Então, esse é o seu lugar também no mundo. Outro ponto também que você falou, em Rondônia ele foi construído por ciclos migratórios, né? Pelo menos aqui em Porto Velho, o que eu lembro, desde criança para cá, do ouro, da época do garimpo. É verdade. Casterita, e aí foi isso? Casterita? Sim, teve casterita, teve ouro, teve borracha. Teve as colônias agrícolas aqui mais no interior, perto de Guajará-Mirim, por exemplo. É muito importante a gente lembrar que um dos fatores que levou o governo federal brasileiro a querer transformar o território em Estado foi esse grande crescimento populacional que aconteceu no final da década de 70 e início da década de 80, que foi promovido aqui na região por causa dos programas de colonização recente, que povoaram o eixo da BR-364, trazendo os imigrantes, principalmente da região sul e sudeste do Brasil para cá, com a distribuição de terras pelo INCRA, e também a população crescente em Porto Velho, que veio para a região por causa do garimpo, que era a grande ceifa da Amazônia naquele período. O Rio Madeira teve um grande garimpo até a década de 90, quando foi proibido o garimpo humano no Rio Madeira. Então, esse grande fluxo populacional, por causa dos surtos econômicos, garantiu essa nossa passagem de território para Estado. Tá, Ritinha, mas esses ciclos migratórios não ficaram só em Porto Velho. Teve outros ciclos em outras regiões. Sim. Né? Quando a gente fala do território que envolve o estado de Rondônia, a gente precisa lembrar que nosso primeiro grande momento de migrações para cá envolve o ciclo do ouro guaporeano, que está envolvido com o interior de Rondônia, que faz parte do Vale do Guaporé, que hoje compõe a maior parte do estado do Mato Grosso. Certo? Então, o nosso primeiro grande fluxo populacional por questões econômicas vai acontecer lá no século XVIII ainda, por causa dessa economia que vai aparecer em Cuiabá, em Vila Bela da Santíssima Trindade, no eixo percorrido pelo Vale do Guaporé. Depois, nós vamos ter o grande ciclo da borracha, que envolve também áreas do Acre, que envolve áreas da Bolívia, da Amazônia Ilegal, como é conhecido geograficamente, que também traz gente para o que hoje nós conhecemos como território que forma o estado de Rondônia. Né? Mais para frente, após o ciclo, a gente tem o ciclo da casterita, que é no interior, não aconteceu na capital, até a proibição do manejo da casterita. Depois, nós vamos ter as colônias agrícolas, o segundo ciclo da borracha, que envolve a Segunda Guerra Mundial e também traz muita gente para a região. E na década de 70, dentro da estrutura da ditadura militar, na questão de integrar para não entregar, vai acontecer os programas de colonização recente, que aumentam os conflitos agrários, mas também contribuem para o aumento populacional. Não foi mais para o interior? Que é mais no interior. O eixo da BR-364 e fora dele também, cidades como Espigão, como Buritis, vão se formar a partir disso. Né? Fora do eixo da BR também, dentro desse processo de colonização recente. Que às vezes a gente parece que tem dois tipos de populações aqui no estado, né? Você vê aqui em Porto Velho as pessoas com sotaque norte mesmo nosso, mas quando a gente vai para o interior, todo mundo mais com o sotaque sulista, como praticamente o sul fosse praticamente saído de lá e ter se instalado no interior do estado. Inclusive, tem municípios no interior de Rondônia onde as culturas sulistas são muito tradicionais ainda. Acontece, por exemplo, o Festival da Pomerânia em alguns municípios do interior, porque eles vieram do sul, da região de Pomerânia, para cá, e eles mantêm a questão tradicional. Em Porto Velho, o emaranhado cultural é um pouco maior. A gente não pode dizer assim, o porto-velhense tem essa e essa característica. Não. Nós somos muito variados, né, porque na capital nós tivemos fluxos muito distintos, inclusive de interferência boliviana e de outros lugares da América
do Sul também, o que vai gerar esse grande emaranhado cultural que forma a nossa população. Inclusive, quero citar a população negra caribenha, os barbadianos, que vêm para Porto Velho durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Extremamente importante para o primeiro processo de educação. Com certeza. Eles fundaram a primeira escola que a gente conhece como escola. Primeiro, ela não era oficial, depois, com o apoio dos professores barbadianos e professoras, se tornou uma escola oficial. Então, nós temos muito de história que descende desse povo que migrou, que veio para cá. É, verdade. E tinha tempos, agora vamos falar um pouquinho dos tempos atuais. Agora, o Rondônia não, eu vou jogar assim para Porto Velho, digamos, né? Porto Velho a gente vê muito venezuelano, muito haitiano. A gente sabe que essas populações, esses imigrantes vieram por vários problemas nos seus países, né? Uhum. Você acha que, como historiadora, que você observa o que ocorreu no nosso estado, você acha que pode acontecer de novas mudanças no nosso estado com essa vinda desses povos? Na verdade, eu vou ter que mudar um pouco a pergunta dela. Qual é o impacto? Porque eu já vejo que vai ter essa mudança. Porque, olha só, vou dar um exemplo. Na religião, os haitianos, alguns processam voodoo. Simples, assim. Que é uma variação longínqua do candomblé, que não é a mesma coisa. Uhum. Né? Vou repetir então tudo que eu falei, tá? Vamos, pessoal, se não devolver, eu repito. Por exemplo, eu vou alterando a pergunta dela, vou mais longe. Eu já acho que vai ter alteração. E peguei um exemplo, os haitianos. Os haitianos, alguns professam voodoo, que é uma derivação do candomblé, ou uma similar do candomblé, mas muito longe, que não é a mesma coisa. É parecido, mas não é a mesma coisa. É uma afro-religião, mas não é a mesma coisa. Alguns até a santeria, que é outro termo que se usa, né, ali naquela região do Caribe. Isso falando de haitiano. Aí vem os venezuelanos. Os venezuelanos vem índio aí que não é mole. Esses aí que estão no semáforo é bastante índio. E eles têm as próprias matrizes religiosas deles. Essa é só uma área, na área de religião. Na área alimentar, em algum momento vai chegar esse impacto dos pratos feitos por haitianos, feitos por venezuelanos, que a gente vai começar a ter nos restaurantes. Em algum momento vai ter isso. Sem contar que, assim como os barbadianos, chegaram com uma cultura inglesa e influenciaram muito do que tem aqui hoje. Aí eu te pergunto, quanto tempo a gente vai levar para sentir isso? Eu já vou mudar a tua pergunta. Bom, enquanto historiadora, eu acredito que nós vamos sentir rápido, como nós já sentimos a questão barbadiana, ou como a gente já sentiu a questão haitiana. Os haitianos chegaram a Rondônia ali por volta de 2011, 2012, e eles vieram principalmente atraídos por causa da possibilidade de oportunidade econômica. Naquele tempo, nós estávamos vivendo mais um surto econômico, que era o da construção das usinas hidrelétricas, e havia uma possibilidade de empregabilidade para toda essa população que vivia em vulnerabilidade em seu país. Hoje, nós já temos haitianos dentro das universidades, da Universidade Federal de Rondônia. Temos haitianos trabalhando como professores. Temos haitianos que montaram já restaurantes para comida culturalmente conhecida lá no Haiti. Certo? O número de famílias haitianas cresceu muito, porque primeiro veio um representante, depois ele mandou dinheiro para trazer a família. Então, o grupo dos haitianos cresceu muito. Inclusive, agora com essa reativação do mercado cultural, tem os dias de quarta e de domingo, que é o tacacá musical, que também agora, além de ofertar a comida do tacacá, as comidas regionais, oferta também comidas haitianas e venezuelanas, para que a população possa conhecer. Acredito que os venezuelanos chegaram num momento pior do que os haitianos, porque naquele momento havia emprego, havia uma crescência econômica no Brasil como um todo e aqui na região também. Os venezuelanos vêm de uma situação política muito complicada, que já afetava o econômico, e chegaram aqui no momento em que nós já não temos mais essa grande oportunidade de emprego para oferecer. Então, nós vemos muito o aumento da população em vulnerabilidade, nós vemos a população haitiana, venezuelana, muito nos sinais, pedindo emprego, uma oportunidade, porque hoje não há aquela grande oportunidade de vagas que existia no momento dos haitianos. Então, a marginalização da população venezuelana é maior, e a gente já sente
na cidade todo esse processo. É um processo natural, não há oportunidade de emprego, não há oportunidade de trabalho, então o processo de marginalização acontece naturalmente. E não existe, na Prefeitura de Porto Velho, um grande projeto para acolhimento da população migrante, principalmente essa que vem em situação de vulnerabilidade. Porque se houvesse pelo menos um local de acolhimento, nós não teríamos tantas pessoas em situação de rua, por exemplo. De fato. Mudando agora um pouco da situação, como é que você, como historiadora, consegue analisar o crescimento do Estado em relação a esses ciclos, né? Foi importante, inchou, diminuiu, teve oscilações de crescimento, lógico, foi positivo, teve os seus pontos positivos, quais foram os pontos negativos? Certeza. Faça uma análise para a gente. De todos os fluxos, o que mais trouxe gente para ficar em Rondônia foi o da colonização recente, o que envolve a questão da agricultura, do interior, porque essa população veio em busca de um novo lugar para morar, para construir, para ficar, para transformar em herança de família e passar de geração em geração aquilo que foi construído. Os surtos que nós temos dentro da capital, eles são fluxos de ida e vinda. A gente viu isso, inclusive, agora, com a construção das usinas. Houve uma grande vinda de trabalhadores para Porto Velho, nós tivemos uma alta especulação imobiliária, construção de diversos prédios e tudo mais para abrigar essa população, e quando a obra terminou, a maioria desses trabalhadores retornou para as suas cidades de origem ou foi para outros estados onde havia obras da mesma empresa que tocava a obra aqui. Então, os fluxos que envolvem a capital, eles são temporários. Isso aconteceu no primeiro ciclo da borracha, isso aconteceu no garimpo do ouro no Madeira, isso aconteceu no segundo ciclo da borracha também e aconteceu agora. Claro que afetou muito menos, porque nós já tínhamos uma população formada na cidade, certo? Do que no início. Por exemplo, quando o segundo ciclo da borracha acabou, uma das alternativas que o Getúlio Vargas encontrou para que essa região não fosse completamente esvaziada foi criar as colônias agrícolas, como, por exemplo, a do Iata, que fica próximo de Guajará-Mirim, numa tentativa de fazer esse trabalhador, mesmo aquele que tinha menos condição, ficar na região e desenvolver essa região, para gerar permanência populacional. Mas nós sabemos que não foi isso que prendeu essa população aqui. A colônia do Iata foi abandonada algum tempo depois e hoje existe, inclusive, iniciativa do Estado de Rondônia em reocupar a região, criar escola agrícola na região para que aquela região seja ocupada novamente por população. Então, os picos migratórios, eles só são temporários, né? Fazem, na verdade, o conhecido inchaço populacional e depois o esvaziamento do espaço ocupado, né? Isso, exatamente. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial só para dizer assim, mas, por exemplo, aqui em Porto Velho, quando eu cheguei há 20 anos, era 200 mil habitantes. Agora está com 500 mil e não diminuiu. Né? Parece que os herdeiros ou os caras vieram fazer a barragem, se multiplicaram aqui que nem coelho e ficou os filhos aí 2 por 1, né? Alguma coisa aconteceu. Que na capital, até pode ser que no resto do estado tenha diminuído, mas na capital não é isso que dá para ver, não. Mas no próximo bloco a gente conclui falando então dessa semana de aniversário, assim, qual é a mensagem que se deixa para o estado e para o nosso município. O jogo rápido é num A, outro cá. Voar, navegar, jogar, curtir, baixar, assistir, trabalhar. Tudo tem ficado muito rápido. Tudo requer pressa, mas com qualidade. Brasil Digital. Você mais conectado. Internet 100% fibra ótica.
Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá. 2 minutos e pouco você tem para me dizer o que Rondônia aponta nessa época toda para o futuro. Bom, enquanto historiadora, eu acredito que Rondônia é um estado que ainda tem muito a crescer. Nós somos um estado muito jovem, né? Nós nascemos na década de 80. Então, há muito a ser explorado e há muito a crescer e há muito para melhorar também para a população. É muito importante lembrar que nós, enquanto cidadãos rondonienses, precisamos valorizar a história do nosso lugar e ter consciência de que nós também contribuímos para a preservação disso. Não estou eximindo aqui a responsabilidade do poder público, de jeito nenhum. Mas se nós não conhecemos e respeitamos a história do nosso lugar, nós não podemos nem cobrar, não temos como cobrar do poder público a responsabilização por aquela preservação. Então, o cuidado com o que é nossa responsabilidade também. E esse é o meu desejo como professora de História, que as populações que envolvem todo o estado de Rondônia, a cidade de Porto Velho, que tem um parque histórico muito grande a ser explorado em termos turísticos. Tem gente que acha, mas revitalizar a estrada de ferro Madeira Mamoré não traz emprego. Traz sim. O turismo é uma fonte de renda que pode ser explorada e muito com o nosso potencial turístico aqui na cidade de Porto Velho. O nosso centro histórico, que envolve o Largo da Catedral, que envolve o Largo do Antigo Palácio Getúlio Vargas, que hoje é o Museu da Memória Rondoniense. Todos esses são grandes pontos históricos que revelam a Porto Velho de 1920, que revelam a Porto Velho da década de 60 e a Porto Velho de hoje, com as ocupações atuais. Podem ser exploradas e podem, sim, gerar emprego. Gostaria muito que no aniversário que nós vamos comemorar de Porto Velho no dia 5 de janeiro, a estrada de ferro, o complexo já estivesse não tem como. Inaugurado, mas não há essa possibilidade ainda, né? A previsão é que aconteça para abril de 2021 ou maio,
Mas fico feliz em saber que pelo menos a reforma está acontecendo e ela já está em seus finalmente. Já tem 80% ou 90%. Nós já estivemos lá fazendo uma vistoria e a obra andou muito, né? Tem muita coisa pronta. E é bonito, eu fui lá também. Muito. Mas é importante lembrar que também, nesse momento, nós precisamos evitar as aglomerações, né? Então, mesmo que fique pronto antes do prazo, vai ser muito complicado inaugurar, porque a população naturalmente vai querer ir até o patrimônio mãe, patrimônio fundante que nós temos aqui em Porto Velho. Muito grande. Seja reformado. No trabalho, as pessoas perguntam, os outros funcionários do administrativo, e aí, professora, quando é que vão inaugurar a estrada de ferro? Eu quero ir lá levar meus filhos. Por enquanto, a gente diz, olha, por enquanto não dá, a obra ainda está acontecendo, a previsão é para 2021. A Fundo Cultural já deu, esse ano passado, de 2020, uma previsão para outubro, não aconteceu. Já deu uma previsão para novembro, não foi, e agora ela estendeu o prazo para evitar que isso aconteça novamente, né? Essa expectativa na população. E a curiosidade sobre a população, Ritinha, só para responder, de 200 mil para 500. Mas não, ela vai ficar para uma próxima. Não tem como, porque o tempo já foi mesmo. Mas olha, obrigado pela tua presença aqui, viu? Fica para um próximo você me responder. Por que aqui não deu certo? Por que aqui os caras deixaram as sementes todas? Os filhos ficaram. A gente estava conversando no intervalo que os filhos da usina permaneceram. O povo foi embora mesmo, mas os filhos ficaram, né? Sim. Só dá tchau rápido. Ritinha, muito prazer ter vindo aqui falar um pouco sobre a história do nosso estado. Venha outras vezes. Você é uma das pessoas que contribui para que a gente possa lembrar da nossa história, da nossa memória. E feliz ano novo, e um 2021 repleto de realizações. Feliz ano novo para todos nós, muito obrigada. Eu te agradeço a tua presença aqui, tá bom? E por hoje é só. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.